E se eu lhe dissesse que a fome, longe de ser uma inimiga a ser evitada a todo custo, pode ser, na verdade, uma grande aliada na jornada rumo à saúde metabólica? Sempre nos disseram que temos que evitar a fome e, por isso, somos orientados a comer várias vezes ao longo do dia aquilo que consideram como uma alimentação saudável. Mas, e se isso não for o caminho certo? E se, na verdade, estivermos ficando cada vez mais doentes por conta disso? Agora, vamos discutir o segredo para interpretar o real significado da fome. Para que nosso organismo consiga funcionar plenamente, torna-se necessário que atendamos duas demandas básicas. A primeira diz respeito ao fornecimento de energia para que as reações metabólicas ocorram, enquanto a segunda está relacionada ao fornecimento da matéria-prima necessária para esse fim. Quando nos alimentamos, devemos conseguir satisfazer essas demandas para que nosso corpo se mantenha saudável. A fome, nesse sentido, nada mais é do que uma resposta do nosso organismo para nos alertar que alguma das duas demandas, ou até mesmo as duas, necessitam ser supridas naquele momento. Para suprir a primeira demanda, o corpo humano consegue utilizar tanto carboidratos quanto gorduras como fontes de energia. No entanto, os carboidratos que atualmente compõem a base da alimentação saudável recomendada por especialistas estão sendo considerados cada vez mais como um combustível problemático para o corpo devido ao seu potencial de causar inflamação crônica. Ao ingerir carboidratos na forma de amido ou de açúcar, os níveis de glicose no sangue se elevam rapidamente, o que é perigoso para o corpo, pois favorece reações não desejáveis com proteínas em vários órgãos e produz substâncias tóxicas chamadas AGEs. Para contrabalancear esse aumento da glicemia, o pâncreas libera um hormônio chamado insulina, que transporta a glicose do sangue para outros compartimentos, como o fígado e os músculos. No entanto, essa queda rápida da glicemia é entendida pelo corpo como um estado de crise energética, o que desencadeia a resposta da fome. Por isso que o consumo de refeições ricas em carboidratos causa bastante fome após um intervalo médio de 2 a 3 horas, que corresponde ao período de elevação e queda dos níveis de glicose no sangue. Em contrapartida, quando o organismo consegue utilizar a gordura como fonte de energia, não há estímulo para a secreção de insulina e nem elevações ou quedas da glicemia, de modo que não há uma resposta de fome por pelo menos 5 a 6 horas após uma refeição, ou até mais, a depender da adaptação do indivíduo. Além disso, o ser humano evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos para funcionar majoritariamente à base de gorduras provenientes dos animais caçados, enquanto os carboidratos forneciam energia apenas em determinadas épocas do ano, seja em períodos de escassez de caças, seja em períodos em que as frutas se tornavam disponíveis. Desse modo, a gordura é, por excelência, o combustível ideal para o metabolismo humano. Em relação à segunda demanda, o corpo humano consegue supri-la apenas quando consome proteínas em quantidades adequadas nas refeições. A baixa ingestão de proteínas ao longo do dia, aliás, é um dos principais motivos relacionados à sensação de fome constante que várias pessoas apresentam. A importância da proteína na alimentação humana é ressaltada pela teoria do alavancamento proteico, proposta pelos pesquisadores australianos Stephen Simpson e David de Haubenheimer. Segundo essa teoria, os animais, incluindo os seres humanos, regulam sua ingestão de alimentos de acordo com uma meta específica relacionada ao consumo de proteínas. Isso significa que, quando comparadas as duas demandas, o corpo priorizará o consumo de proteínas, de modo que, ao consumir uma refeição com baixo teor de proteínas, uma pessoa experimentará a sensação de fome e tenderá a continuar comendo até alcançar sua meta proteica individual,
mesmo que isso favoreça o ganho de peso. Não é à toa que uma das estratégias mais eficazes para emagrecer de modo saudável é justamente aumentar o consumo de proteínas nas principais refeições, de modo a desativar o mecanismo de fome e promover saciedade duradoura. Agora, imagine a seguinte situação. Você pretende realizar uma longa viagem com seu carro e, para isso, certifica-se de abastecer completamente o tanque de gasolina, porém se esquece de fazer a revisão do motor, das rodas, dos freios, entre outros, os quais se encontram em situação crítica devido à ausência de reparo necessário. Muito possivelmente, você não fará uma viagem tão tranquila ou segura. Do mesmo modo, o seu corpo não consegue funcionar adequadamente sem a matéria-prima necessária para reparar seus órgãos e produzir novas substâncias, como hormônios e enzimas. Do crescimento de cabelos e unhas, passando pela capacidade de memorizar fatos e focar em atividades, e terminando na manutenção do seu sistema de defesa contra micro-organismos, todas as funções metabólicas do corpo dependem do consumo adequado de proteínas. E nesse contexto, vale ressaltar que os alimentos de origem animal, como carnes de boi ou de porco, aves, peixes, frutos do mar e ovos, são as melhores fontes de proteínas para o ser humano, pois apresentam uma melhor absorção pelo intestino do que proteínas derivadas de alimentos vegetais, como soja, feijão e arroz, além de não conterem substâncias tóxicas conhecidas como antinutrientes, como fitatos e oxalatos, presentes em grãos e leguminosas. Agora, você tem em suas mãos um poderoso conhecimento sobre o mecanismo da fome e o que ela, de fato, significa. Utilize-o com sabedoria. E não se esqueça, ouse buscar, pois o conhecimento liberta. Até a próxima.